Olá, eu sou a Daniela Scarcella, sou terapeuta ocupacional e tenho como especialidade a terapia da mão e a reabilitação de membros superiores. Hoje eu vou falar como realizo o tratamento da tendinite ou tenossinovite de Dequervem. De uma forma geral, a tendinite é a inflamação dos tendões. A tenossinovite é uma inflamação do tendão, onde ele é nutrido por líquido sinovial, na bainha tendinosa. Os tendões são como cabos que transmitem a força dos músculos para nossas articulações. Ou seja, nossa massa muscular, essa parte mais gordinha do antebraço, transmite o movimento e o tendão o realiza. O líquido sinovial, por sua vez, é o óleo que faz esses tendões deslizarem melhor entre si. A tenossinovite de Dequervem acomete o punho um pouco abaixo da base do polegar. É comum em pessoas que escrevem muito, utilizam muito o polegar, gestantes ou puérperas, pela compressão das estruturas, seja por retenção de líquido ou por mudanças hormonais. Trata-se de uma inflamação nos tendões que estão localizados na base do polegar, que possuem a função de fazê-lo abrir, ou seja, a abdução e a extensão. No primeiro compartimento do retináculo extensor, que é um túnel fibroso, tendo aproximadamente uns 2 centímetros de comprimento, na região do punho. Ele é próximo de uma área mais proeminente do osso do rádio, que chama estiloide do rádio, que será mostrada no slide à frente. E a tabaqueira anatômica, que é uma região entre dois tendões, é como se fosse um buraquinho, o aprofundamento dos tendões na mão. A causa dessa inflamação ainda não é bem esclarecida. Os sintomas costumam piorar quando há realização de movimentos repetitivos, tais como digitar, isso vale para o computador e também para o celular, torcer panos, cortar muito com a tesoura, desenhar demais ou escrever exaustivamente, por exemplo. Há alguma relação também com as variações anatômicas dos tendões, às vezes eles são mais espessos, ou um túnel mais estreito, no compartimento pelo qual eles passam, que pode ser bífido, ou seja, dividido, um compartimento dividido em dois, onde cada tendão fica em uma estrutura diferente e mais apertado. E há variações no formato ósseo do rádio também. Algumas pessoas têm um estiloide do rádio maior. O atrito, ele pode ser ou não um fator significativo. Os sintomas mais comuns na tenossinovite são dor, edema, inchaço na região, incômodos na região ou limitação de movimentos, que podem piorar ao realizar movimentos com o polegar associados com movimentos de punho. Eu vou falar sobre eles mais adiante. Quando se movimenta lateralmente o punho, com o dedo dobrado na palma da mão, nós chamamos de teste de Finkelstein. Os fatores de risco são exposição a microtraumas repetitivos, com efeito cumulativo nessa lesão, ou seja, uma movimentação constante e repetitiva de movimentos, movimentos de força, sustentação ou repetição de abdução de polegar associada com desvio lunar. Em contraste com o teste de Finkelstein, outro autor sugere que o movimento de desvio radial com pinça pode ser até mais estressante do que a abdução do polegar com desvio lunar. Então, há controvérsias entre movimentos que são irritantes, né, para esses tendões. O abdutor longo do polegar e os tendões extensor curto do polegar são tensos e fortemente angulados no punho e na articulação trapézio-metacarpiana. Então, eles não têm um trajeto linear, eles têm um ângulo próximo dessa articulação. Em algumas pessoas que tenham tendência a inflamar essa região, pode surgir essa tendinite. Menos de 20% dos indivíduos pode ter a anatomia considerada normal, ou seja, um túnel com 2 tendões. O extensor curto do polegar é sempre mais fino que o abdutor longo do polegar e pode estar ausente entre 5 a 7% das pessoas. Já o abdutor longo do polegar geralmente tem 2, 3 ou até mais tendões que podem se inserir na base do primeiro metacarpo, trapézio, ligamentos carpais molares
oponente do polegar ou abdutor do polegar. Quanto às estatísticas, o tendão extensor curto do polegar pode ocupar o seu próprio compartimento. Em um estudo com 300 cadáveres, os autores constataram que 40% dos indivíduos tinham septação, uma separação entre esses dois tendões. Em outros 2 estudos de pacientes com tendinite de De Quervain, 67% a 73% também tinham. Os tendões podem ter aparência de ampulheta, ao invés de serem longilíneos, e podem ser unidos por aderências finas, que aumentam a propensão à tendinite. As mulheres são mais suscetíveis do que os homens, em pelo menos uma proporção de 4:1. E há uma incidência maior entre 35 e 55 anos de idade. Mulheres no 3º trimestre da gravidez e aquelas com filhos pequenos também são vulneráveis, pelas modificações hormonais e realização de movimentos repetitivos. A angulação dos tendões também é aumentada nas mulheres. E traumas agudos são mais raros de ocasionarem essa tendinite, mas podem ocorrer por uma torção repentina do punho, polegar, ao tentar conter um objeto, uma pessoa, evitar uma queda com a mão estendida. O diagnóstico é realizado exclusivamente pelo ortopedista ou pelo cirurgião de mão, que pode realizar um exame físico, solicitar uma ultrassonografia para verificar o espessamento dos tendões e o grau de inflamação local, ou radiografias do punho, excluindo outras doenças ósseas que podem causar sintomas parecidos. O tratamento conservador é realizado pelo profissional com especialidade em reabilitação de membros superiores, através da modificação de atividade e posicionamento adequado com um imobilizador, uma órtese, uma tala, minimizando o desvio ulnar do punho e substituindo pressões de força por outras pinças mais leves, uso de teclados ergonômicos, cabos adaptados com grip, com um engrossador nas ferramentas e utensílios. O tratamento também inclui analgesia, estratégias para modulação, para melhora da dor, para diminuição da dor, exercícios para deslizamento de tendões, modificações da postura global, como o corpo se porta durante as atividades, fortalecimento dos tendões acometidos e também de tendões sinergistas, que são aqueles que agem em movimentos similares ou que auxiliam nos movimentos de extensão e abdução do polegar, após a fase inflamatória. Termoterapia ou crioterapia também são utilizadas como o uso de calor ou gelo, dependendo da fase ou do recurso que promove mais alívio da dor daquele paciente. A massagem manual e com recursos, seja massageadores, espátulas para soltura, a soltura miofacial em si, também realizada manualmente, ela é utilizada na intenção sempre de soltar as fáscias, as membranas que recobrem os tendões, os músculos, liberar nódulos presentes naquela região, encaminhar sempre que possível ao profissional habilitado a realizar a eletrotermofototerapia, seja com o uso de laser, ultrassom terapêutico ou alguma corrente analgésica, a dessensibilização com partículas e texturas, para acostumar aquela região aos estímulos, diminuir uma hipersensibilidade, uma reação mais exacerbada a um toque que não ocasiona dor, por exemplo. Deslizamento de tendões e ganho progressivo de amplitude de movimentos e força, com recursos terapêuticos, mas que também podem ser adaptados aos exercícios domiciliares. Também testar atividades provocativas com a melhora dos sintomas, por exemplo, com o lançamento, com o arremesso de dardos. Óbvio que numa fase mais tardia da reabilitação, em que o paciente já não vai apresentar sintomas nessa atividade. Preparação para as atividades funcionais, como abrir e fechar tampas, empurrar e puxar, pegar objetos pequenos, fortalecimento e propriocepção, saber utilizar a musculatura sem provocar lesão e posicionar as articulações do punho e polegar corretamente durante movimentos de outras articulações do membro superior. Por exemplo, quando a gente está correndo e carregando uma sacolinha. Os nossos músculos estão lá contendo o peso, mas nós estamos em movimento. E o uso da imobilização noturna ou após atividades diárias que causem dor.
No caso, a imobilização escolhida foram as órteses. Inicialmente, a gente recomenda o uso contínuo da órtese em 3 semanas e após esse período, pós-esforços e durante um repouso, um desmame dessa órtese ao longo do tempo. Os estudos demonstram 62% de resultados satisfatórios também com o uso da órtese pós-infiltração local de anti-inflamatórios, sempre realizada pelo médico, a infiltração. E imobilização do punho entre neutro e 20 graus de extensão e a metacarpofalangiana e a interfalangiana do polegar em extensão. Também é comum confeccionarmos essa órtese com uma leve flexão da metacarpofalangiana para a melhora do movimento funcional, para um uso mais funcional da mão, mesmo com a órtese. Em consenso, o uso da órtese imobilizando o punho na fase aguda pode ajudar no controle dos sintomas, como um tratamento inicial. O posicionamento da órtese deve ser oposto à posição provocativa, trazendo alinhamento e liberação do compartimento daquele túnel por onde passam os tendões. Por esse motivo, aqui nos slides, as órteses exemplificadas apresentam o polegar em diferentes posições em relação à abdução, oponência e desvio lunar ou radial do punho. Aqui temos os slides com as órteses confeccionadas sob medida, mas também é sugerido o uso da tala pré-fabricada, comercializada aqui pela Salvapé, quando o formato ou o tamanho da tala se adequa à mão do cliente, ou por falta de recursos, né? Uma órtese um pouco mais acessível, mais barata, ou na falta de um terapeuta ocupacional na equipe habilitado a confeccionar órteses. Aqui eu trago a referência da tala utilizada para determinado paciente. O paciente autorizou o uso das fotos. Já no tratamento cirúrgico, a liberação cirúrgica do primeiro compartimento dorsal é realizada pelo cirurgião de mão, após a não melhora dos sintomas com tratamento conservador ou na infiltração. Estudos apontam que 91% de 43 pacientes obtiveram uma boa resolução dos sintomas pós-cirurgia. É importante a liberação do subcompartimento do tendão extensor curto do polegar, pois 73% dos pacientes com síndrome de Decker-Vein têm a presença de um subcompartimento para esse tendão. Mas maiores detalhes cirúrgicos devem ser discutidos com o cirurgião de mão. Então, não vou me atentar a detalhes da cirurgia, mas sobre a reabilitação pós-operatória. Os objetivos da terapia de mão no pós-cirúrgico são ganho de amplitude de movimentos ativa, suave e de deslizamento tendíneo, que podem ser realizados já nos primeiros dias de pós-operatório. Esse paciente não necessariamente precisa sair da cirurgia imobilizado. O objetivo principal do pós-cirúrgico é a melhora, da excursão do tendão livre de dor na posição do teste de Finkelstein. Então, a gente faz o teste, realiza o teste de novo e o objetivo é que esse paciente não tenha um teste positivo, não tenha mais dor. Objetivamos também no tratamento pós-operatório a melhora da força de preensão em pinças, que podem ser realizadas a partir de 2 semanas, progredindo com a força gradualmente. Esse ganho de força muscular é gradativo após 2 semanas. Em 6 semanas, em média, o paciente já é capaz de retornar às atividades do dia a dia. Também é realizado neste protocolo o controle de edema, o controle do inchaço, com massagem retrógrada, enfaixamentos compressivos com Coban, uso de malha tubular elástica, os cuidados cicatriciais com a reorganização das fibras de colágeno convictosas, placas de silicone e outras estratégias, e também com massagem cicatricial e movimentação miofacial. Eu gostaria de agradecer a atenção e ao convite da Salvapé por apresentar o tema. Esses são os meus contatos e caso desejam alguma orientação ou sessão, vocês podem agendar um horário. Até breve! Para saber mais sobre os produtos Salvapé, acesse salvapé.com.br.